nossa classe chama-se Teologia ao Nosso Alcance. É uma ideia que nós temos de tentar fazer com que a teologia e as doutrinas, fiquem um pouco mais palatáveis e entendíveis, ou inteligíveis. Esse é o objetivo do curso. O curso vai durar 1 ano. Quero ver quem serão os resistentes ou persistentes, ou, na palavra bonita, perseverantes. Então, nós teremos o primeiro semestre, a primeira parte, no segundo semestre, a segunda parte. Já está aqui a apostila que a igreja preparou, e eu vou me ater, e o Romualdo, pastor Romualdo, que é o professor, e o Marcos Simas, que está ali atrás, que é o outro professor, somos 3, vamos nos ater à apostila, de maneira que seria bom que cada um tivesse a apostila. A apostila não vai poder ser dada, porque ela tem um custo para a igreja, ela vai custar para você o que a igreja pagou, R$21, tá? Agora, quem não puder, não tiver, pode pegar do irmão e xerocar, não tem direitos autorais, nada disso. Você pode reproduzir, não há problema nenhum, ok? Porém, eu queria fazer 2 observações. Obrigado, meu querido. Oi? Aham. Eu queria fazer 2 observações. A primeira delas, que você viesse trazendo a sua Bíblia ou a sua Bíblia no celular. É uma classe de escola dominical. E eu sou da velha guarda. Eu sou do tempo em que a Bíblia é que é ministrada. Sei que o tempo passa, as coisas se modernizam e eu fico meio para trás em muitas coisas. Mas nisso eu quero me manter no apego à ministração da palavra. Nós hoje vamos consultar os textos. Eu acho que nós vamos tentar ministrar, pastor Romualdo, Marcos, o máximo possível em cima do texto bíblico. Não muita palavra do homem, muita palavra de Deus. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês, a apostila que vocês vão levar, ela tem dezenas de textos bíblicos em cada capítulo. Eu não quero, oro ao Senhor que isso não aconteça, que você leve a apostila, ou deixe na gaveta para pegar num dia da semana, ou não saiba onde botou, ou leia aquela leitura dinâmica, e não vá aos textos. Por quê? O texto da apostila é um compilado dos textos bíblicos que ampliam as ideias e os conceitos. Então, é fundamental que você leia todos os textos, todos do verbo todos os textos. E aqui no hebraico e no grego, todos é todos, tá bom? Vou pedir ao Senhor que se alguém aqui levar e não ler os textos, o Senhor lá de cima olhe. Mas vou pedir, olha só, mas eu vou pedir o desnecessário, porque ele já está olhando mesmo, né? Ele já está olhando. Olhe com misericórdia, com paciência, não é isso? Ok. Então ele vai olhar com paciência, misericórdia, mas você vai fazer a sua parte. Eu sou do tempo que quando a gente dizia assim, vamos marcar uma reunião para estudar doutrinas, não aparecia quase ninguém. Eu sou do tempo em que as igrejas tinham um culto de meio de semana para estudar teologia e doutrina, e era o momento em que a igreja ficava mais vazia. E eu acho que isso teve um preço para as igrejas, para o povo de Deus. Pouca base, pouca solidez, muito engano, muito sofisma. Quase todas as doutrinas desviadas da palavra, ou quase todas as seitas, se não todas elas, estão construídas sobre textos bíblicos.
Então, cuidado, que não é só o fato de você estar com o texto bíblico que está te garantindo que o que você está orando, pedindo, vivendo ou experimentando é a verdade. E é um pouco disso que eu quero trabalhar com vocês, o Romualdo e o Marcos, durante esse ano. Sistematizar isso para vocês. Aí eu começo definindo para vocês, tudo que eu estou falando está na apostila. Não fique preocupado em copiar, não. A não ser que você tenha como recurso mnemônico escrever frases para depois lembrar. Mas relaxa, tá? E quem quiser a qualquer momento perguntar, não entendeu bem, não caiu bem, faz um sinalzinho que eu paro, ok? Mas assim, definindo, nós temos duas maneiras de estudar a teologia bíblica ou a teologia sistemática. A teologia bíblica, aliás, deixa eu começar do comecinho. O que é teologia? Quem quer definir para mim o que é teologia? O que você acha que é assim? Vou estudar teologia. Conhecimento de Deus. O que mais? O estudo de Deus. Isso é a resposta de quem está querendo me enrolar. Mas tudo bem. Estudo de Deus, conhecimento de Deus é mais ou menos a mesma coisa. Vamos lá, mais. Vocês são muito inteligentes. Vamos lá. Vamos botar para fora. A reunião das doutrinas da palavra de Deus. Muito bem, esse já foi um pouquinho além. E se eu dissesse assim que é o estudo de Deus, ou o conhecimento de Deus e as suas obras? Já aumentei um cadinho mais. Então, de uma forma assim, bem sucinta, estudar teologia é conhecer a Deus e as suas obras. E a sua forma de se relacionar com o homem, com o mundo, com o universo, com a criação. Aí a gente pode ampliar a definição. Ou, como disse o Léo, é você reunir as doutrinas e conhecer a Deus por meio do estudo das doutrinas. E aí, então, eu já consegui definir doutrinas. O que são doutrinas? Eu falei que nós vamos estudar teologia e doutrinas. O que são doutrinas? Um de cada vez, por favor. Vamos lá. Doutrinas. O que são as doutrinas? Ainda não. Ainda não sistematizamos. Vamos falar dela solta. São os princípios sobre Deus, sobre o Evangelho, que aparecem nas Escrituras. Certo? Aí eu posso entender a diferença entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Teologia bíblica é aquela teologia em que você vai lendo o texto bíblico e vai dali extraindo as doutrinas e por meio delas você vai conhecendo Deus e fazendo a sua teologia. Exemplo, Hebreus capítulo 11, verso 1. Quem está com a Bíblia aí? Vamos botar essa Bíblia para funcionar, gente. Nós vamos usar a Bíblia. Bora. Oi? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, quando eu estou lendo Hebreus, eu estou lendo o texto bíblico. E aí tem uma doutrina sobre a fé. Quando você lê o livro de Hebreus, quem não leu ainda, faça isso. E eu sugiro que faça isso lendo junto o livro de Levítico, porque são equivalentes. O Hebreus é a tecla SAP do livro de Levítico. Você, quando lê, você vai extraindo da leitura do texto doutrinas. E quando você junta essas doutrinas, você está fazendo teologia. Mas é uma teologia bíblica. E o que é teologia sistemática? É quando você agrupa, reúne, junta os princípios doutrinários e os relaciona um com o outro. Por exemplo, hoje eu vou dar aula sobre fé. Aí eu vou citar Hebreus, vou citar que outros textos vocês lembram sobre fé? Um de cada vez. Onde vocês conhecem fé na Bíblia? Onde tem fé na Bíblia? Hã? Salvação pela fé, Efésios capítulo 4, pela graça, mediante a fé.
Isso, exatamente. Então, quando eu digo assim, hoje eu vou dar aula sobre fé, essa aula vai chegar. Eu vou juntar vários textos e vou relacioná-los. Então, eu estou fazendo uma teologia sistematizada. É a teologia sistemática, que é o que nós vamos usar aqui. A teologia bíblica, há classes aqui fazendo, a classe de Levítico, a classe de Romanos, a classe de Pedro, está fazendo uma teologia bíblica. Entenderam a diferença? Há um autor, que eu não sei o nome dele, porque o exemplo dele é repetido em quase todos os livros de teologia, que compara a teologia bíblica e a teologia sistemática a você passear numa floresta ou passear num jardim botânico. Quando você anda numa floresta, você vê várias folhas, flores, árvores, e se sente assim, ai, que coisa linda, olha, que flor linda, olha que coisa, olha que árvore maravilhosa. Você se encanta, se enriquece, se embeleza com as coisas que estão espalhadas. Agora, quando você vai a um jardim botânico, você vai, aqui está arrumada, sistematizada a flor tal, da família tal, aqui é a árvore da família das herbáceas, corumáceas, orbeláceas, ali você tem a família do... Então, a teologia sistemática se assemelha a uma visita a um jardim botânico. E a teologia bíblica significa você fazer um passeio na floresta. Eu não sei de quem é esse exemplo, mas eu acho ele muito legal, e quase todos os livros de teologia citam esse exemplo sem citar o autor, que é uma coisa chata e feia, né? Devia dizer quem foi o autor. Qual é o valor de estudarmos teologia e conhecermos doutrina? Eu relacionei aqui alguns textos e eu queria que a gente lesse. Vamos lá, Oséias 4:6, vamos folhear a Bíblia. Escola dominical é para folhear a Bíblia, vamos lá. Vou deixar mais alguns encontrarem. O meu povo, na versão que foi lida, o meu povo foi destruído, né? Tem outra versão que diz, o meu povo está sendo destruído. Essa palavra de Deus está sendo ministrada para quem? Quem é que está ouvindo essa palavra aí? Os sacerdotes. Olha que coisa triste. O Senhor chamar um sacerdote de Israel, de Judá, e dizer, olha só, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E essa palavra conhecimento que aparece aí significa ter uma bagagem de informações e, mais do que isso, compreender, discernir o que você está conhecendo. Ou seja, o povo de Deus é destruído quando não conhece as coisas de Deus, não entende as coisas de Deus. Isso gera destruição. E logo na frente, em Oséias 6:3, o texto continua. O que é que diz Oséias 6:3? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Isso, muito bem. Então, o meu povo está sendo destruído porque não conhece a Deus. E como não conhece a Deus, está morrendo, à míngua, de fome, fraqueza, tropeçando no engano, caindo. E aí vem o apelo, conheçamos, e logo diz, prossigamos em conhecer. A tradução aí do hebraico, eu tenho dito frequentemente isso, eu não sei hebraico, tá? Só para vocês saberem que anjo fica falando hebraico, deve ser um profundo conhecedor, não sei hebraico. Conheçamos e prossigamos em conhecer, a palavra aqui está querendo dizer não somente a resposta do verso anterior, ou seja, que nós devemos conhecer, mas prossigamos em conhecer significa ganhe familiaridade com. Tenha relacionamento de repetição, reconheça. Ou seja, o Senhor está dizendo, não basta conhecer, é fundamental conhecer, mas você vai precisar voltar, a ponto de que aquilo não somente seja conhecido,
não somente seja compreendido, mas aquilo se transforme num conhecimento com o qual você passa a ter familiaridade. É algo que quando você ouve, você encontra dentro de você. Mateus 22, 29. Vamos. Jesus respondeu: vocês estão raciocinando errado e vou dizer por quê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Muito bem, vamos deixar mais uns irmãos ainda encontrados que ainda estão procurando, valeu. A outra versão. Quem tem a outra versão aí, quer ler para mim? Olha aí, já botamos uma azeitona a mais na nossa empada. Qual é a outra azeitona que foi colocada? Primeiro, nós vimos que precisamos conhecer. O segundo texto diz, precisamos ter familiaridade. Tem que ser algo que esteja sedimentado dentro de nós. Mas agora bota uma outra azeitonazinha no texto. O que é que diz aí agora? E o poder de Deus. Não basta você decorar, ser aquele crente cabeção, que se eu disser, fale aí agora, Efésios 4,13, porque não sei o que, Salmo 25,12, aquele que teme o Senhor. Ih, rapaz, esse cara é bom, hein? Não é isso, não é isso. Isso é bom decorar, é bom conhecer, é muito bom, mas não estou dizendo que não é isso. Para quem é que o Senhor está falando aqui em Mateus 22, 29? Olhem aí o contexto. Saduceus. Seu auditório ali era de autoridades das Escrituras. O grande problema dos fariseus e saduceus não era a falta de conhecimento bíblico. Era que era um conhecimento teórico, não cumprido e não obedecido, usado para fins escusos. Conheciam para usar mal. E aí o que o Senhor está dizendo, você erra, ou vocês erram, porque não conhecem, é o primeiro erro, já vimos em Oséias, e mais do que isso, não conhecem o agir de Deus, o dunamis de Deus, o poder de Deus. Não adianta a palavra se você não põe aquilo em prática. Não adianta decorar texto se aquilo não é vida para você. Não adianta decorar versículos se você não usa a mente e o coração para aquilo ser algo vivido por você. Você tem que conhecer a palavra e o poder, a prática e a ação de Deus nesta revelação que está sendo feito. Salmo 25:14. Não é concurso de quem acha primeiro não, tá? Vamos dar um tempinho para todo mundo achar. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Outro texto aí, outra versão diz o quê? Então, aí já tem dois... O Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Isso. Então, olha só, aí está inserido duas novas ideias. Uma ideia de um segredo e uma ideia de temor a. O que a palavra aí está dizendo assim, esse conhecimento, essa vida de relação com Deus, deve gerar temor ao Senhor. E temor ao Senhor é uma expressão muito recorrente no Antigo Testamento. Temor ao Senhor, no Antigo Testamento, é um equivalente à fé no Novo Testamento. Quando você lê temor ao Senhor no Antigo, você está mais ou menos correspondendo à ideia de fé no Novo Testamento. A expressão temor ao Senhor não é aquela coisa da criança que fez o que não devia e vê o pai começando a mexer no cinto. Não é isso. Tá? É o temor que a grandeza, a dimensão, o poder gera quando você se vê diante da divindade. Pois não? Uma coisa é zelo, está inserido aí. Você vai ao palácio e se encontra com o rei, sentado no seu alto e sublime trono. Isso gera temor ao Senhor. Então, temor é
zelo, reverência, respeito, conhecimento do seu poder, da sua grandeza, um relacionamento onde você sabe exatamente quem você é e exatamente quem ele é. Hoje, na versão do Eugene Peterson, está assim: a amizade de Deus é para seus adoradores. São esses em quem o Senhor confia. Isso, aí ele já fez uma interpretação do segredo, que eu vou chegar já já. Valeu, Cátia. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero que você entenda é, nós estamos construindo um conceito, vocês devem estar reparando, é tudo aqui gente inteligente. Eu só quero aqui gente assim igual vocês. Só tem gente inteligente. E o temor é uma relação como a gente deve ter com Deus. Que quando você vê Deus, você se vê em primeiro lugar. Vocês lembram o que Isaías diz no capítulo 6, quando ele vê o alto e sublime trono? Qual é a primeira coisa que ele faz? Ai de mim! A primeira coisa que a visão de Deus na vida de um homem traz é a autovisão, o autoconhecimento. Você quer saber se você conhece bem Deus, se você tem temor ao Senhor? Busque aí dentro de você se você se conhece, se você sabe como você é e quais são as suas limitações. Se você se conhece, se você reconhece suas limitações, então você tem conhecido a Deus. O temor do Senhor. Sim, Fred? Isso. Então, vão pular para o segredo, que vocês duas estão querendo segredo. Eu estou falando do temor, vocês dois aqui estão preocupados com o segredo. Tá certo, Fred e Cátia? É isso aí. O segundo conceito que é inserido nesse verso é de que há coisas de Deus que estão lá no seu recôndito. Há coisas de Deus que são tesouros incrustados, que são chamados de o conselho de Deus ou o seu segredo. Então, aquele que teme ao Senhor e se relaciona com Ele, com intimidade, Deus vai mostrar o seu segredo. Você vai conhecer os seus segredos. Próximo texto. Deuteronômio 29, 29. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei. Quem quer falar sobre esse texto para mim aqui, diante de tantos exegetas sentados? Quem quer falar para mim sobre esse texto? O que você entende aí desse texto? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem, a nós, aos nossos filhos. Olha a responsabilidade aí do ensino. Para sempre, para cumprirmos as palavras da lei. Quem quer falar aí sobre... Tudo será revelado na eternidade. Ok, mas não é isso que o texto aí está tratando. Então, ela... O que a gente pode absorver da palavra, Deus está... Sim. O que é para eu saber... Muito bem. O que é para eu saber agora, Ana, é isso. O que Ele quer que eu saiba, Ele já revelou. Para que eu estou perdendo tempo em tentar conhecer o que Ele não revelou, se eu nem acabei de fazer o meu dever de casa, que é conhecer o que Ele revelou? É o suficiente. E é o suficiente, exatamente. Então, eu não sei ainda... O beabá, eu quero saber raiz quadrada. E foi o que o Senhor falou para os seus apóstolos quando disseram, então quer dizer que você vai voltar, que você está voltando, que você vai os tempos e as épocas. Olha aqui, não compete a vocês saber isso agora. Fica no básico que já está difícil para você. Vai no beabá, vamos passar para o capítulo 2 quando você acabar o capítulo 1, ok? Mas acabe o capítulo 1. Porque tudo que está revelado é para você. Olha a nossa limitação aí, já temos tanta coisa para ouvir, aprender e conhecer, e não sabemos ainda, queremos fazer teologia de escatologia. Eu tenho pavor de teologia de escatologia, vou confessar. Se o pastor vai me botar na dispensação da falta de Santa Ceia, se vai me botar, não sei. Eu tenho pavor
daquelas 32 literaturas de escatologia, do fulano. Aí eu abro um, aqui eu subo, aqui eu desço, aqui eu canto, aqui eu choro, e a igreja vai, a igreja fica, aí vem o outro. Não, a igreja não vai, a igreja fica. A igreja fica, mas aqui vai, aqui. E o outro. A igreja não vai nem fica, fica no meio. A igreja fica no meio, não vai nem vem. Ah, então tá. Aí vem o outro e diz assim, não fica no meio, não vai nem fica, não tem igreja. E o milênio? Não tem milênio. Mas o milênio são 1000 anos. Não, são 1000 anos. Quem disse que são? Gente, olha só. O que o Senhor não revelou, fica quietinho, fica humilde. Eu lá quero saber se o milênio veio antes, vem antes ou vem depois, se eu não estou cuidando ainda do hoje, do agora, do amanhã. Eu tenho que viver agora, o hoje e amanhã. Se eu vou entrar ou sair, passar pelo milênio ou não, vou saber quando chegar lá. Então a gente fica gastando tempo. Não, peraí, porque eu já comprei 42 livros sobre escatologia, eu vou conhecer, tu vai conhecer nada. Depois que você lê os 42 livros, você está mais confuso do que você começou. O que eu quero dizer? Quem gosta de estudar escatologia vai em frente, esse é um problema pessoal. Já ficou bem claro que é um problema pessoal. O que eu quero dizer, irmãos, é que tudo que está revelado é para nós. Vamos gastar o nosso tempo no que está aqui, ó. Se você já souber temer e viver o que está aqui, pô, glória a Deus, que bênção. E não é pouca coisa, minha irmã. Agora tem uma coisa aqui que a gente está fugindo desse versículo. Negócio que a gente pula. Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ele não revelou para matar a tua curiosidade, nem a minha. Não. Ele revelou para que cumpramos. Então, a finalidade da revelação, de você conhecer a Deus, é para pôr aquilo em prática. O que a palavra está dizendo é o seguinte, olha bem, obedecer, usufruir, fazer acontecer. Explica melhor isso, Ângelo. Esse texto diz que Deus tem um projeto, um plano, e revelou isso para mim e para todos nós. Na medida em que a gente vai estudando, conhecendo, nos apossando, conhecendo do que está no coração de Deus, a primeira coisa é pratique, faça, obedeça. Segundo, goze isso, porque há promessas. Há promessas que estão à sua disposição e à minha disposição que nós não usamos, que nem sabemos. Tem aquela velha ilustração, velha, muito velha, igual andar para frente, muito tempo atrás, que era assim, o sujeito era pobre, vivia na sarjeta, na miséria, e ninguém disse a ele que quando a avó dele morreu, deixou uma fortuna no banco para ele. Ele nunca ficou sabendo disso, nunca foi ao banco, nunca sacou o dinheiro, viveu na miséria a vida toda, e havia um dinheiro enorme na conta dele depositado. Tem muita gente de nós que, por não conhecer as promessas de Deus, vivemos sarjetando coisas e lugares só porque não conhece as promessas que foram colocadas à nossa disposição. E porque não conhecemos, não usufruímos. Aqui no fato, aqui no texto diz, cumprimos. E nos pertence. Nosso. Está no teu nome na conta bancária. Você enfiar o CPF lá, vai aparecer aquele monte de zero. E você não usa. Fica comprando a prazo nas Casas Bahia. Podia comprar, podia estar comprando já assim à vista, ainda dá uma lambuja para o vendedor e está aí chorando. Mas tem ainda o sentido de fazer acontecer, não só de usufruir. Há coisas que Deus projetou para você e na medida em que você põe o pé na estrada e começa a fazer, usar, aquilo vai se cumprindo, vai acontecendo. Então, são obras que Deus tem para você que enquanto você não botar a mão e botar o pé na estrada, você não goza. Então, estudar teologia, conhecer doutrina, é antegozar e gozar coisas que estão à nossa disposição. Efésios 4, 13 a 15.
Muito bem, tá bom aí, tá bom, Léo. O que eu queria dizer, irmãos, esse texto é riquíssimo, gastaríamos aqui horas sobre ele. Não é o caso para nós aqui nessa hora. Mas o que o Paulo está dizendo é que toda essa estrutura eclesiástica, todo o projeto de Deus tem o objetivo de nos levar a uma unidade, a uma uniformidade de conhecimento. E essa uniformidade é o pleno conhecimento do Filho de Deus. No céu, só vai ter irmão gêmeo de Jesus. Bota isso na cachola. No céu seremos todos irmãos gêmeos de Jesus. No céu só entra quem chegou, ou vai alcançar, ou vai ser colocado como aquele que tem o pleno conhecimento. Não tem escola dominical no céu. Não tem Bíblia no céu. Não tem pastor Theo no céu. Não tem púlpito no céu. No céu chegaremos para o pleno conhecimento. Paulo é o autor da frase pleno conhecimento, e Pedro entra nessa. Quem pega a 2 de Pedro, capítulo 1, em 4 versículos, ele fala 3 ou 4 vezes sobre o pleno conhecimento, pleno conhecimento. Nós fomos projetados para o pleno conhecimento. E pleno quer dizer total, completo. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Há um objetivo de Deus na nossa vida, que é nos conduzir ao conhecimento completo de Deus em Cristo. Isso para gerar gozo, alegria, fé, posse de promessas. Mas tem uma outra coisa que ele fala nesse texto que até aqui nós não tínhamos tocado. Para você não ser o quê? Outra palavra, enrolados, tá ótimo. Outra, não ser enganado. Porque quando você conhece a palavra plenamente, estuda, lê, compara, é difícil que você seja enganado. Porque há uma astúcia, há uma artimanha, é o que diz o texto. Quase todos os desvios teológicos da fé são construídos em cima de textos bíblicos. Não se engane. Não se engane. O diabo é sábio. Eu fico com a garganta aqui, a boca coçando, a língua coçando para falar umas coisas, mas não sei se está na hora ainda de falar, não. Pode abafar aqui algumas pessoas e... Mas olha, gente, vai ter uma hora que eu vou falar. Eu vou falar. Daqui a pouco, não é hoje. Cuidado. Nós na igreja, crente, gente boa, oração, caminhada, leitura, e muitas vezes praticando e vivendo equívocos construídos em cima de textos bíblicos. Né? Então, Marcos Simas mandou para mim essa semana, vou ver se a gente tem um jeito de fazer essa mensagem do pastor Shed chegar aos alunos da classe, aquela que você me mandou sobre a hermenêutica, né? Fala nisso, alguém sabe o que é hermenêutica? Então vou fazer uma pergunta mais fácil. Vocês sabem o que é exegese? Olha só, exegese é você buscar no texto bíblico o significado daquela palavra, o que está sendo dito ali. Então, um exemplo aí, Marquinho, de exegese para mim. Não, usa uma palavra aí que a gente conhece e que tem um texto, a gente possa falar, a exegese desse texto. Sã doutrina. Higiene. Higiene. Isso. Então, para eu saber o que é sã, eu vou ao grego e vou descobrir que a palavra que está lá, a exegese da palavra, quer dizer um sã no sentido de que não foi ao hospital, mas é um sã no sentido assim, sanitizado, né? Limpo, puro. Então a exegese de um texto é você buscar saber o que a palavra quer dizer. Isso. As mulheres fiquem caladas, não falem nada. Isso. Ferrou. Vai apanhar chegando em casa.
Olha, mas pelo amor de Deus, mulher só bata no seu próprio marido, não vai bater no marido dos outros. Pelo amor de Deus, hein? Pelo menos isso. Cada um no seu. Mas aí você vem a hermenêutica. E a hermenêutica quer dizer o quê? O que aquele texto, ou aquela palavra está querendo dizer naquele contexto. Entendeu? Então, foi isso que foi falado aqui. Então, para você entender o texto, você tem que ter uma boa exegese e uma boa hermenêutica. E, por fim, ainda buscar o sentido no contexto. Você quer um exemplo? Peça ao Senhor que a todos dá. Ou, Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Não, ninguém pecou, nem seu pai, nem sua mãe. Aí você pega esse texto e diz assim, pô, então, em primeiro lugar, Jesus não pecou, nem o pai do cego, nem a mãe do cego. Ele está dizendo aqui que ninguém pecou. Não é isso. Você tem que entender a exegese e a hermenêutica, ainda fazer a comparação com o texto bíblico. É assim que a gente entende o significado do que o texto está dizendo. Agora, a maioria das seitas, heresias, teologias que nos levam para a teologia da prosperidade. Ninguém pode ser pobre na igreja. Ore que Deus dá. Já comecei a pecar aqui, mas vou falar. Ora, não pode ter pobre na igreja. Não pode ter doente na igreja, porque Deus mandou saúde. Saúde é para todos e o dinheiro é para todos. A teologia funciona bem lá onde ela nasceu. Lá nos Estados Unidos funciona bem. Aqui no Brasil, especialmente em determinados rincões do Brasil, essa teologia não vai colar nunca. Vai gerar frustrantes contra Deus e contra a Bíblia. Então, cuidado, mas você vai na teologia da prosperidade, está cheio de versículo bíblico, que parece dizer que Deus quer que todos sejam ricos e todos sejam sadios. E aí, Paulo, coitado, não era crente verdadeiro, porque ele ficou doente até morrer, e outras coisas mais. Então, há teologias que são construídas em cima de textos bíblicos, porém mal usados, mal interpretados e mal aplicados. Eu vi que um certo silêncio incomodou. Falei que ia incomodar. Agora eu volto isso em outro momento. Em outro momento eu volto. Tito 1, 7 e 9. 2 Timóteo 2, 15. Oh, que bom. Está todo mundo ligado, hein? Você fica na frente para isso. Muito bem. 2 Timóteo 2, 15. Quem quer explicar esse verso para mim? Pode. Estude para apresentar-se aprovado a Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Isso. Então, o que a palavra está dizendo é que Deus está nos acompanhando, aprovando ou reprovando. Se você está bem preparado para fazer aquilo que vocês têm que fazer e está fazendo. Então, aquilo que eu brinquei aqui logo na abertura, dizer, leva a apostila, mas é para ler o texto, que eu vou pedir a Deus para olhar para você. Mas Deus já está olhando, gente, eu não preciso nem orar. Ele está olhando, tá? Então, não fica apavorado, ande apavorado. Então, Deus está aprovando ou não. Por quê? Tito 1, 7 e 9. Tito 1, 7 e 9. Isso. das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, isso deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Esse texto é maravilhoso, porque, em primeiro lugar, eu disse que o público-alvo dessa classe eram pessoas com responsabilidade na igreja, pessoas que falam, que ensinam, que doutrinam, que têm célula, ou que dirigem grupos, porque existe uma responsabilidade. Aquele que tem a responsabilidade, a palavra bispo é a palavra supervisor, ou aquele que tem uma responsabilidade de orientar alguém,
tomar conta de alguém. Essa pessoa, porque é encarregada das coisas de Deus, precisa ser apegado à palavra fiel, de acordo com a doutrina, para poder exortar pelo reto ensino, e não somente exortar, mas convencer. A palavra isso significa você tem que ter o exemplo, a competência, para que a sua palavra seja acompanhada pelo seu exemplo, e a palavra e o exemplo convençam aquele a quem você está ensinando ou ministrando. Seja coerente, né? Exatamente. Aí eu vou dar o grande finale com Mateus 28, 19 e 20. Essa aí é tremenda. E eu só tenho 3 minutos para encerrar a aula, e fiquei só na introdução. Mas tudo que eu falo ou iria falar está na apostila. Não fiquem tristes nem frustrados, tá? Mas vamos lá, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu lhes tenho mandado. E eis que eu estou convosco agora. Até aí, até aí. Até a consumação. Muito bem, essa palavra é tremenda. Porque aí diz assim, ide fazer discípulos. Não manda fazer convertidos. E a palavra que aparece aí é a mesma usada para matriculem na escola. A palavra grega que aparece aí é, você vai aí atrás das pessoas e matricule eles na escola. Hã? É mais do que lançar semente. É mais porque ele diz assim, ó, ensinando, olha lá, ensinando a guardar. A palavra ensinando aí é didaskalai, não é querigma. Pô, Ângelo, o que quer dizer? Agora deu uma confusão aqui na minha cabeça. Querigma é a palavra do arauto, quando diz que o Senhor Jesus andava anunciando por toda parte o evangelho, está falando sobre o querigma. Quem já viu filme de capa espada, de filmes antigos de época, vê que naquele tempo, nos reinados, as populações circundavam uma praça pública, e o enviado do rei tocava uma trombeta, todo mundo ficava perto, ele abria um rolo de papel e fazia o querigma, anunciava a decisão do rei. A partir de hoje, proclamava, isso aí, obrigado Marquinhos, proclamava, é o arauto, isso aí é o querigma, é a evangelização da pregação. Mas não é isso que o Senhor está nos responsabilizando. Ele está falando, você matricule na escola e faça didaskalai. Ou seja, ensine com didática, porque é a mesma origem da palavra. Preocupe-se em fazer com que o seu evangelizando seja um aprendiz, um discípulo, um aluno. Você é responsável por ensinar o A, o B, o BA, o C e até a raiz quadrada. Você tem essa responsabilidade. Vamos olhar aqui para o quadro, para eu terminar com esses resumozinhos que eu coloquei, bem simplórios, que é, na verdade, a síntese do que nós falamos até aqui. A importância do conhecimento de Deus, da doutrina, da teologia, em primeiro lugar, tem a ver com uma questão do relacionamento, do grau da nossa relação com Deus, da qualidade da nossa relação com Deus. É intimidade, porque há um propósito nisso. Deus tem um propósito. Vocês lembram o texto de Paulo a Efésios? Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a plenitude de um Cristo maduro. Então há um propósito, porque há responsabilidades, que foi o que eu acabei de dizer. Então, o relacionamento, o propósito de Deus para nós e as responsabilidades que temos são razões suficientes para que a gente tenha essa decisão de estar sentado aqui hoje, de sair daqui, pegar a Bíblia, ler todo o texto, tudo, e crescer nesse conhecimento. Porque esse conhecimento que vai ser gerado redunda obrigatoriamente num novo tipo de relacionamento. Se você sai daqui não amando mais o Senhor, não estando mais perto do Senhor,
não se alegrando mais com o Senhor. Ao contrário do velho conceito de que doutrina é enfadonho, doutrina é para alegria, para paz, para alegria, para que a sua vida se expanda, para que haja gozo. Você, quando estuda a palavra, debaixo da orientação do Espírito Santo, você vai sair do estudo da palavra saltitante, alegre. E naturalmente isso tudo vai redundar numa nova vida, numa vida responsável, de alguém que conhece o dunamis de Deus, em atos de justiça. Então quem estuda, quem conhece, tem a sua vida transformada. Não é apenas a cabeça que acumula conhecimento, é o coração que é envolvido e é o comportamento, a decisão, a vida que é transformada. Alguns anos atrás, estou encerrando com esse exemplo aqui. Alguns anos atrás eu usava em algumas palestras que eu fazia um exemplo que eu acho muito legal. Quando você come um bife e você mastiga, você sabe que aquela carne veio de uma vaca. Você não sabe nem onde ela morava, mas era de uma vaca. Com certeza. Aí você come, mastiga, aquilo vai para o seu estômago, aquilo é digerido, aquilo se transforma em peptídeos, proteínas, depois aminoácidos. Não estou falando nada que vocês não saibam, hein? E os aminoácidos são absorvidos pelas suas células. E as suas células usam esses aminoácidos para formar o seu músculo. E o seu músculo faz você correr, faz você pular, faz você louvar, faz você adorar. Ou seja, a vaca é você agora. E você é uma nova pessoa, porque aquela proteína daquela vaca virou músculo de Ângelo, que vira comportamento e uma ação complexa. Conhecer a Deus, amar a Deus, conhecer a palavra, conhecer as doutrinas, conhecer a Escritura, não somente fica na cabeça, vai para o coração, vai para o sangue, vira músculo, vira oração, vira louvor, vira adoração, vira temor, vira quebrantamento, vira piedade, vira gozo, vira uma nova vida, um novo crente, uma nova criatura, um homem novo, que mais ama, mais adora e mais serve o Senhor. Amém? Amém. Conhecer doutrina não se opõe à fé. Conhecer doutrina é a base de uma fé sólida. Tem gente que diz assim, é melhor você viver do que ficar estudando doutrina. Isso aí é árido, isso é seco, isso é frio. A fé depende de outras coisas. A fé não é um passo no escuro. A fé é a ação sobre algo que você aprendeu e conheceu de Deus. Ninguém se joga de uma janela se não tiver absoluta convicção de que alguém vai segurar você no caminho e você não vai morrer. A fé vem construída sobre o conhecimento. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar?